Ninguém sabia ao certo quando o primeiro suspiro do fim começou. Foi apenas uma tosse, discreta, abafada, em uma manhã comum. Mas aquela tosse carregava algo que mudaria a história para sempre. As ruas ainda estavam cheias, os mercados fervilhavam e as pessoas riam sem imaginar que a vida, como conheciam, estava prestes a desaparecer. Em poucos dias os sussurros começaram. Alguém morreu. Uma febre estranha. Um mal sem cura. O medo não veio de repente. Ele rastejou, silencioso. Primeiro, um vizinho. Depois, um amigo. E então, as portas começaram a se fechar. A cidade, antes viva, agora cheirava a fumaça, velas e desespero. Os sinos das igrejas não paravam de tocar. Cada badalada era o som de uma vida perdida, o anúncio de que algo muito maior do que todos estava acontecendo. O que ninguém sabia é que aquele era apenas o começo. Ele não fazia barulho, não tinha rosto, nem forma. Apenas chegava, e quando chegava, nada restava. As pessoas diziam que era um castigo divino, outros acreditavam que vinha pelo ar, pelas roupas ou até pelo olhar. Mas a verdade é que ninguém sabia de onde aquele mal surgira. Tudo o que se sabia era o resultado: febre alta, suor frio, manchas negras que se espalhavam pelo corpo como marcas da própria morte. Em poucas horas, o mais forte dos homens caía de joelhos, implorando por ar. Os curandeiros tentavam de tudo: ervas, sangrias, rezas, mas o inimigo não sangrava. Ele era invisível, incansável e impiedoso. E a cada corpo que tombava, o terror crescia, a dúvida também: quem seria o próximo? Ninguém mais dormia tranquilo, porque ao acordar poderia ser tarde demais. O ar tinha um peso que parecia sufocar. Não era apenas o medo, era o cheiro. Um odor denso, doce e podre que invadia cada beco, cada casa, cada respiração. Era o cheiro da morte. Os sinos das igrejas não paravam de tocar. Cada badalada era o som de uma vida perdida, o anúncio de que algo muito maior do que todos estava acontecendo. Carroças percorriam as ruas, carregando corpos empilhados, cobertos por panos que mal escondiam a tragédia. Os vivos andavam com lenços encharcados em vinagre sobre o rosto, acreditando que aquilo os protegeria do contágio. As cidades se transformaram em cemitérios a céu aberto. Portas trancadas, janelas seladas, o comércio parou, as feiras desapareceram e até os animais pareciam ter fugido. Era impossível se acostumar. Cada esquina contava uma história interrompida. Cada silêncio gritava o nome de alguém que não voltaria. E ainda assim, o povo continuava, respirando o mesmo ar, esperando o inevitável. Quando a razão falhou, restou a fé e o desespero. As pessoas buscavam salvação em qualquer sinal, em qualquer promessa, por mais absurda que fosse. Igrejas lotavam de fiéis ajoelhados, implorando perdão por pecados que nem lembravam ter cometido. Os sinos chamavam para as orações, mas muitos padres já haviam partido. Os poucos que restavam caminhavam entre os doentes com o olhar vazio, sabendo que também estavam marcados. Nas ruas surgiram os penitentes, homens encapuzados açoitando o próprio corpo, acreditando que o sangue derramado apaziguaria a ira divina. Outros fugiam para as montanhas, tentando escapar da praga como se ela tivesse fronteiras. Curandeiros vendiam poções. Alquimistas juravam ter descoberto a cura. Mas o pó dourado, as ervas raras e os rituais secretos não passavam de ilusão. A cada tentativa, mais corpos caíam. E a fé, antes consolo, começou a misturar-se com o medo. Porque se nem Deus respondia,
O que restava ao homem? As ruas, que antes pulsavam com vida, agora estavam mudas. Nenhum som de crianças correndo, nenhum vendedor chamando na feira, nenhum sino festivo. Apenas o vento e o ranger das portas que batiam sozinhas. Casas inteiras permaneciam fechadas, com janelas seladas e velas queimando até o fim. Em muitas delas, ninguém mais restava para apagar a chama. As praças, antes cheias de risadas e encontros, tornaram-se campos de abandono. Cruzes improvisadas brotavam onde antes havia jardins. Os viajantes que se arriscavam a passar diziam que era como atravessar uma cidade de fantasmas. Passos ecoavam alto demais, e o silêncio parecia observar cada um que ousava respirar. Era um vazio que doía, porque o silêncio ali não era paz, era lembrança. Lembrança do que existiu e do que jamais voltaria a ser. A vida havia fugido e deixado apenas a sombra do que um dia foi humanidade. Chegou um momento em que até o toque se tornou proibido. Ninguém mais abraçava, ninguém mais segurava a mão de quem amava. O medo era tão grande que o simples contato com a pele de outro podia ser uma sentença de morte. O sangue, antes símbolo de vida, virou um aviso. As feridas eram escondidas, os doentes isolados. Muitos preferiam morrer sozinhos a arriscar contaminar quem amavam. Mães deixavam comida na porta dos filhos. Maridos cavavam covas para esposas sem se aproximar. E quando o corpo tombava, o luto era silencioso, porque chorar junto também podia matar. O medo transformou a compaixão em distância. O instinto humano de cuidar deu lugar ao instinto animal de sobreviver. E foi nesse abismo entre amor e pavor que a humanidade se revelou. Capaz de tudo para continuar respirando, mesmo que isso custasse o próprio coração. Nem todos aceitaram o fim. Em meio ao caos, alguns se recusaram a se esconder. Eram os que entravam nas casas contaminadas, os que recolhiam corpos, os que ajudavam os doentes mesmo sabendo o preço. Monges, curandeiros, camponeses, pessoas simples que escolheram enfrentar o impossível. Muitos deles não voltaram, mas deixaram rastros de coragem em um mundo dominado pelo medo. Foram eles que mantiveram acesas as últimas velas, que alimentaram os órfãos e confortaram os moribundos. E por causa deles, a chama da esperança não se apagou completamente. Houve também os curiosos, os primeiros a tentar entender o que estava acontecendo. Dissecavam corpos, observavam sintomas, anotavam o indizível. Sem saber, preparavam o caminho para o futuro da medicina. Enquanto a maioria se escondia, esses poucos desafiavam o destino. E, sem perceber, salvaram o que restava de humanidade em meio à escuridão. Quando a névoa finalmente começou a se disparar, o mundo não era mais o mesmo. As cidades estavam em ruínas, os campos vazios, e o som da vida parecia distante, quase esquecido. Mas aos poucos, portas começaram a se abrir. Os sobreviventes saíam com passos lentos, como se tivessem acordado de um pesadelo. Cada rosto trazia marcas, de dor, de perda, mas também de algo novo. A certeza de que haviam visto o pior, e ainda assim estavam de pé. As crianças que cresceram entre a morte agora olhavam para o sol como quem o vê pela primeira vez. As famílias reconstruíam suas casas e o silêncio deu lugar ao som tímido de vozes, martelos e orações. A epidemia havia levado um mundo inteiro, mas deixado outro, mais cauteloso, mais duro e, ao mesmo tempo, mais consciente da fragilidade da vida. E, no fundo, uma pergunta ecoava: será que aprendemos?
Ou apenas esperamos a próxima vez que a morte bater à porta?